Oi, olá. Então, unidade e democracia. Eu já participei de vários, nem consigo calcular quantos, desde jovem, desde os 14 anos por aí, grupos opcionais, grupos onde eu ia por querer, opção, escolha minha. Grupos de jovens, grupos de canto, comunidades da minha igreja. E fui aprendendo muitas coisas. E é importante falar da experiência da gente, que a gente faz nesses grupos e na sociedade. Então, o grupo é uma reunião onde há uma unidade, mas também há muita briga. Normalmente, né? Não que as pessoas vão lá para brigar, mas as diferenças, as propostas diferentes fazem com que às vezes haja um atrito e às vezes até ruptura. Eu pensei em chamar essa reflexão de hoje para agora de unidade e pluralidade. Um professor meu gostava de dizer unidade na pluralidade. Ou poderia chamar unidade e diferença. Quer dizer, um grupo que tem diferenças, pessoas diferentes, que pensam diferente. Mas eu achei que só dizer isso não é o suficiente. Porque às vezes isso está falando só na convivência, não está falando na solução, no encaminhamento dessas diferenças. Na solução mesmo, como essas diferenças conversam entre si. Será que é só na convivência? Poderia chamar de unidade este grupo e crítica. Dentro do grupo, há pessoas que fazem críticas, que pensam diferente, portanto falam essa diferença, manifestam a diferença. Mas isso só fala sobre manifestar, não fala como se soluciona esta convivência entre os diferentes. Eu acho que existe uma solução para isso, que é antiga, mas também não tão antiga assim. Pelo menos desde que a gente conhece ela como uma solução formal, que está escrita, que é a democracia. Eu acho que é o melhor sistema já escolhido. Tem suas falhas, mas como dizia o Winston Churchill, é o pior sistema, tem muitas falhas, mas comparado a todos os outros sistemas é o melhor. Eu, nesses grupos, encontrei vários modelos de organização, digamos de organograma, como se dividiam as tarefas e as decisões dentro desse grupo. A maior parte sempre tinha organograma presidencialista, sistema presidencialista.
presidente, daí os secretários, ou secretário, secretária, e tesoureiro, tesoureira. Ele funciona. Na minha opinião, infelizmente, é o mais usado. E as pessoas acham que funciona e ficam nessa aí. Às vezes por falta de ver a opção e muito porque as pessoas gostam, né? Eu já estive num grupo que usava um sistema de lideranças, como é que eles diziam? Lideranças por capacidade. Então, conforme cada atividade tinha que ser tomada, assim como os grupos presidencialistas tinham lá um diretor de esportes, um diretor de lazer, um diretor de música, um diretor de... assim, dividido, né? As várias pessoas, elas iam... lideranças rotativas. Elas iam assumindo a liderança do grupo conforme a atividade. Então, não era só uma pessoa, o presidente tem que decidir, não. Iam decidindo, as lideranças iam decidindo meio que em forma de conselho, assim, agora é tu que comanda, agora tu que comanda, agora tu que comanda. É uma solução bem interessante. Eu já estive num único grupo, que, na minha opinião, tinha o melhor sistema que eu imagino, até para os países, e muitos países já têm esse formato de regime, digamos assim, que é o parlamentarista, em que não tem ninguém que decide exatamente. É decidido assim em forma de conselho. Se não pode participar todo mundo da reunião que decidem aqueles que estão ali. Onde, claro que no sistema parlamentarista tem presidentes, homens ou mulher, homem ou mulher, que sempre pedem a decisão de um conselho, né? Mas elas têm a última palavra. Nesse grupo que eu conheci, não, é o conselho que decide. E não é por voto, assim, é por conversa. Por conversa. Mas aí aqueles que são apaixonados pelo presidencialismo sempre dizem, né? Alguém tem que decidir, alguém tem que mandar. Porque isso demora demais, todo mundo sempre ficar conversando. Tá bom. Se tu vai lá fazer um cheque, ou tem que decidir na hora uma coisa, claro, aí a pessoa decide. Se ela estiver errada, depois conversa com o conselho, volta atrás, ou o conselho assume, não, vamos tocar assim como tu decidiu. Eu acho isso fantástico. Mas as pessoas têm essa mania, né? Alguém tem que mandar. Por dois, é comodismo das pessoas. Alguém vai decidir por mim. E é também um gostinho de serem mandadas. Eu prefiro não ter que decidir. Outro que decide, a culpa é dele. Isso é muito ruim.
Nesse sistema que é presidencialista, eu já participei de uma associação razoavelmente grande que uma pessoa foi eleita. Nesse ponto, a democracia não é só eleição, tá? Mas nesse ponto, então, tá, foi eleita. E aí ela começou a dizer, nós temos que ter unidade no falar. Temos que todos falar a mesma linguagem. Foi assim que ela disse, temos que todos falar a mesma linguagem. Meio ano, um ano depois, a gente descobriu o que isso significava. Ditadura. Ditadura. Todo mundo tinha que falar igual a ela e aqueles que tinham as suas ideias. Então, acabou a democracia. Quem não falava a mesma coisa que ela, ou era deixado de lado até que saísse, ou até era expulso. Isso se vê. Antigamente não se vê tanto. Agora, nos últimos 4 anos, se vê bastante no Brasil. Nos últimos 4, 5 anos. Porque há um movimento de extrema-direita presente na nossa sociedade, você sabe mesmo. Unidade e democracia, porque a democracia não se refere só à eleição de uma pessoa que vai decidir. A democracia é a participação constante dos diferentes, dos plurais. É o embate de ideias, de diferenças, de projetos, constantemente. A democracia não só manifesta a pluralidade, mas ela também dá uma solução de encaminhar isso. E uma solução pacífica. Porque a democracia pressupõe o respeito entre as partes que são diferentes, têm ideias diferentes, que têm projetos diferentes, que querem soluções diferentes para os problemas, mas que buscam a solução no diálogo, no respeito, no planejamento conjunto, mesmo que isso demore um pouco mais. Mas é o único sistema, a democracia, que carrega essa possibilidade. Unidade e democracia. Um bom dia.